para sempre, em nome de Jesus, amém? Nós estamos finalizando uma maratona na próxima quarta-feira, como já foi dito aqui, e hoje é o último domingo antes do final, então eu queria ministrar as famílias. Hoje de manhã nós falamos sobre prova de fogo, lidando com pessoas difíceis. Se você não estava aqui, você pode acessar lá no nosso canal do YouTube. Prova de Fogo 1 foi como lidar nos nossos relacionamentos com pessoas difíceis. E agora de noite vamos ministrar, mercê da graça de Deus, sobre Prova de Fogo 2, lidando com circunstâncias difíceis. E assim no final eu quero orar pelas famílias, orar pelos relacionamentos, pedir a bênção de Deus sobre nós, diante das guerras, amém? Quem está passando por uma prova de fogo, já passou, levante a sua mão. A minha mão é a primeira aqui, faz parte da nossa vida, amém? Passamos por provas difíceis, mas antes de qualquer coisa quero declarar que essa prova que você está passando, você será aprovado, amém? Na força do Senhor, você será aprovado. Quem recebe a palavra, diga aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez aquele que é digno da mais perfeita adoração. Abra a Bíblia comigo na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Eu queria, na verdade, a gente não tem tempo para isso, mas eu queria dar uma passeada sobre a primeira carta de Pedro. É muito interessante quando a gente conhece a palavra. O apóstolo Pedro estava escrevendo ao povo de Deus que estava passando por uma perseguição muito forte. E então a primeira carta de Pedro é uma carta de profundo consolo. E leia essa carta, sobretudo você que está entristecido, você que está passando por uma guerra, você que está passando por um momento de prova de fogo. Essa carta é para mim e para você, traz consolo, traz direção, fala sobre santificação e traz uma revelação muito profunda. E é sobre isso, Prova de Fogo 2, lidando com as circunstâncias difíceis. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a santa palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Diga aleluia. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importe, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra tão rica, tão linda, tão preciosa para nós. Nos revelando que cada prova, cada luta, cada tempestade, cada prova de fogo que passamos, elas vêm para refinar o nosso caráter, para nos conformar à imagem de Cristo Jesus e para nos fazer crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Muito obrigada por essa palavra, por essa carta preciosa. Obrigada pela vida de cada irmão, por cada pessoa que está ao alcance da minha voz nessa hora. Fala conosco agora, fala comigo, Pai, fala com os meus irmãos, ministra a tua vida, tua direção, tua cura, fala, toca, abençoe, fortalece, consola, muda a nossa história através da tua palavra. Tu tens esse poder, o nosso coração está aberto, fala conosco agora e libera sobre nós a tua bênção. Nós tomamos posse de toda a palavra vinda do teu trono e pedimos nessa noite juntos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Diga ao irmão que está do seu lado: você está passando por uma prova de fogo? Se ele disser que sim, diga a ele que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome de Jesus, amém?
Ano difícil, ano complicado para nós. Saímos de uma pandemia. A gente tem falado muito sobre isso, porque eu tenho a impressão de que só daqui a uma década que a gente vai olhar para trás e vai ter noção daquilo que a gente viveu nesses últimos 3 anos. Porque enquanto estamos vivendo, a gente tem que sair se virando e resolvendo as coisas. A gente não para pensar na grandiosidade daquilo que passamos nesses últimos 3 anos. Nós vimos a morte muito perto de nós, como nunca antes. Nós vimos empresas e muitas empreendimentos e famílias falirem de uma maneira assustadora. Nós vimos muitas guerras, nós vimos muitas brigas, nós passamos por um momento muito difícil. E esse ano de 2023, pela primeira vez, nós estamos nos reerguendo, mas ainda com muitas sequelas. E eu não me refiro somente às sequelas do próprio Covid, que existem, né? Eu não sei quantos aqui lembram, doutora Valéria, com toda certeza, que logo no início da pandemia, nos primeiros meses ainda ninguém sabia nada, nós tivemos Covid, eu e o bispo, em maio de 2020, portanto, no início, ainda ninguém sabia nada e nós estávamos muito perdidos. E foi um momento muito difícil, porque a gente lá em casa tem essas coisas. Nós tivemos apendicite no mesmo ano e foi algo muito interessante. Dessa vez a gente teve a Covid no mesmo tempo e ficamos juntos 40 dias, com muito sufoco, com muita luta. Os médicos daqui da comunidade nos apoiaram, doutora Valéria, doutora Priscila Belitardo, doutor Antônio Neri, nos cercaram de cuidados, levavam lá, os irmãos levavam comida para nós, porque foi muito, muito sério. Só não fomos entubados porque eles nos cuidaram, né? E eu lembro que a gente recebeu em casa até aparelhos para a gente medir a oxigenação, e passamos por aquela luta. Então, talvez, só daqui a muito tempo, olhando para trás e olhando para a história do Brasil, do mundo, a gente vai ter a dimensão daquilo que passamos. E nesse ano, graças a Deus, estamos retomando a nossa vida, mas ainda com sequelas, tanto na parte da enfermidade, quanto nos negócios, no comércio, na política. E então, esse ano, graças a Deus, estamos aqui, e hoje é dia 1º de outubro, então a gente tem aí 3 meses para guerrear, amém? 3 meses para vencer, 3 meses em que eu creio e declaro que Deus tem milagres para a sua vida. Aquilo que você orou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você semeou, ainda esse ano eu declaro que você vai receber, porque o nosso Deus é poderoso. Quem recebe essa bênção, diga amém. Aleluia. Provações são lutas, de tempestades que Deus nos permite passar para que possamos crescer e amadurecer. E se tivermos olhos com maturidade, vamos entender que as provações são desafios que são colocados diante de nós e que se tornam muitas vezes oportunidades. Porque quando olhamos com olhos espirituais, enxergamos as provações como desafios de Deus e oportunidades de crescimento, de abrir novas frentes, de mudar a nossa mente. Meu Deus, quanta coisa pode acontecer por causa de um problema, não é verdade? Quantas mudanças reais na nossa vida. Tudo isso pode acontecer. Eu acho interessante que quando a gente passa por uma luta, a gente consegue ver o quão fortes somos em Deus. A ponto das pessoas que nos conhecem dizer assim: eu não sei como você sobreviveu a isso. E você tem que dizer: eu também não sei. Eu só posso entender que foi Deus, mas são desafios. E Deus nos trata e permite porque Ele é Pai. E eu dizia hoje de manhã que filho mimado não se torna guerreiro. Pai e mãe que mimam demais os filhos não conseguem produzir nos seus filhos uma vida de guerreiros. Só cresce um guerreiro, uma guerreira, pai e mãe que sabe da disciplina, que ama com amor correto, com amor equilibrado, com esse amor que não é licencioso, com amor que ensina, com amor que corrige. E Deus é esse Pai que permite as lutas, as dificuldades e as provas de fogo para testar o nosso caráter e para endireitar os nossos caminhos, para refinar a nossa alma, para produzir em nós virtudes. E é exatamente sobre isso que o texto fala sobre nós. Observe que coisa mais maravilhosa está no
no mesmo capítulo, na mesma carta de Pedro, agora lá no capítulo 4, Primeira de Pedro, capítulo 4, deixa eu achar aqui que passou tudo. Rapidinho, eu chego. Não, 4:12, exatamente, meu bispo. Queridos amigos, olha o que diz, a primeira carta de Pedro no capítulo 4. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha, nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se, diga comigo, alegrem-se. Falei para o seu irmão, se alegre, irmão. Alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem dos sofrimentos de Cristo e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando esta for manifestada. Diga aleluia! Deus está ensinando o seu povo a viver como guerreiros. Deus está nos tornando pessoas maduras. Deus está refinando o nosso caráter. Deus está produzindo em nós maturidade e virtudes para a sua glória. Você vai passar por lutas, é isso que está escrito. Entenda e não guarde rancores ou coisas negativas com relação a isso. Pelo contrário, olhe para trás e veja as coisas maravilhosas de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. E Ele mesmo permite para nos fazer crescer. Mas Ele mesmo vem e dá o socorro. Ele mesmo vem e dá o consolo. Ele mesmo vem e traz você para o meio da sua casa. O apóstolo Pedro bem sabia sobre isso. Nós conhecemos esse homem que andou com o Senhor Jesus. E foi transformado absolutamente. Ele começa já essa carta dizendo, olha, vocês são eleitos, vocês são amados, vocês são preciosos do Senhor, eleitos de Deus. Então, eu queria nessa noite, em nome de Jesus, trazer para nós, para a gente meditar juntos sobre prova de fogo, lidando com as circunstâncias difíceis. 3 lições que vejo nesse texto para nós. A primeira lição é, as provações definem quem realmente somos. Então, assuma responsabilidade. Vamos ler comigo? As provações definem quem realmente somos. Então, diga ao seu irmão aí do lado, então, assuma responsabilidade. Nada como um bom problema, nada como uma boa tempestade para mostrar quem realmente somos. Existem pelo menos 3 você aí, né? Na nossa vida, né? Primeiro, o você que você acha que é. Quando você olha sua autoimagem, quem você pensa que é. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada de si mesmo, sim ou não? Mas tem esse primeiro você que você acha que é. Você pensa que é, existe esse. Segundo você, um segundo você é aquele que as pessoas pensam que você é. Que às vezes pensamos uma coisa, mas a visão das pessoas é completamente diferente de nós. Isso tem a ver com seus papéis, tem a ver com aquilo que você ocupa no seu trabalho, dentro da sua casa, ou até a imagem que você deseja passar para as pessoas. Mas não significa que seja quem você realmente é. E o terceiro você tem a ver com o que Deus diz que você é. Qual é que você escolhe? O terceiro, amém? Queremos ser aquilo que declaramos todo domingo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou? Se a gente for analisar exatamente essa carta de Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, vós sois a geração eleita, o povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, é isso que você é, aleluia! Então as provas nos mostram quem realmente somos. Tem gente que diz assim, eu perdi tudo no meio dos meus problemas, eu perdi os meus amigos. Não eram seus amigos. Aliás, alguém já disse que as tribulações, as provações, não tiram os nossos amigos, elas selecionam. Elas mostram quem de verdade são os seus amigos. Porque no dia de sol, todo mundo vai para a praia. Né? Convida para uma feijoada. Verdade ou não é? Mas na hora da dor, poucos ficam conosco. Poucos ficam conosco. Então são esses
que são os seus amigos, que choram por você. Então, a primeira coisa que a aprovação faz é mostrar quem realmente somos. Então, o que precisamos fazer? Assumir responsabilidade pela nossa própria vida. Assumir a responsabilidade. Você é pedra viva. No capítulo 2, Paulo diz, você é pedra viva do santuário de Deus. Pedro traz para nós uma revelação maravilhosa de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está nessas paredes, irmãos. Deus habita em pessoas. Nós somos o templo. Diga para o seu irmão aí do lado, nós somos o templo, nós somos o templo, nós somos as pedras vivas. Pedro diz, Jesus é a pedra angular, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E vocês também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, morada de Deus. A gente cuida desse lugar, porque esse lugar foi consagrado para o povo de Deus. Aqui nos reunimos, queremos esse lugar arrumado e bonito, sim ou não, irmãos? Para trazer os nossos amigos, para que os nossos filhos sejam criados aqui. Por isso zelamos por ele. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em homens e mulheres que o amam. Somos nós, pedras vivas. Quantas pedras vivas temos aqui? Diga, sou eu. Aleluia, diga, sou eu. Aleluia. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, observe onde é que você errou. Ouça quem anda com você. De manhã nós conversamos sobre isso, porque falamos sobre pessoas difíceis, e eu trouxe uma palavra que eu acredito firmemente. Quem anda com você tem soluções e tem direção para a sua vida, e muitas vezes você não tem humildade para ouvir. E procura lá fora algo que muitas vezes está dentro de sua casa. Alguém que te ama e anda com você e tem resposta. Amém? Ouça o outro. Mulheres de Deus, ouçam seu marido. Homens de Deus, ouçam sua esposa. Pode ser que não tenha razão em tudo, mas muitas respostas que você está buscando estarão com ela. E aí, quando você vir tudo isso, quando você observar tudo isso, tome responsabilidade e mude aquilo que precisa ser mudado. Vitimização não ajuda ninguém. Vitimização adoece a alma, tira a responsabilidade e só faz com que você tenha que passar por novas provas e novas provas e novas provas. Precisamos de mudanças reais, então assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Veja onde você errou, mude o que precisa mudar e reaja de acordo com o conselho de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que as provações fazem, elas mostram quem realmente somos. Então, precisamos assumir a responsabilidade. Você tem coragem de dizer isso a seu irmão aí do lado? Diga a ele, olha, as provações mostram quem somos. Então, assuma responsabilidade. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Segunda coisa que a prova de fogo, que as provações fazem, as provações cooperam para o propósito de Deus. Então, enxergue o processo. Vamos ler junto comigo? As provações cooperam com o propósito de Deus. Então, enxergue o processo. Deus está nos levando por um caminho de crescimento para cumprir o seu propósito. Romanos, no capítulo 28, olha o que o próprio texto diz, né? O próprio versículo 7 diz, é necessário que vocês passem por vários tipos de provação, para que a prova da vossa fé seja tomada de uma maneira verdadeira. Está escrito no texto que lemos. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo traz para nós todas as coisas, o texto todo mundo sabe de cor, né? O que é que está escrito em Romanos 8, 28? Vamos juntos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma versão mais antiga, segundo o seu beneplácito. O bom do evangelho é que a gente aprende até a falar melhor, não é? Não é? Os colegas de faculdade de vocês não sabem o que é beneplácito. E vocês sabem. Não é maravilhoso? Vocês não gostam disso, não? Eu acho fantástico. O povo de Deus sai ganhando, chega na faculdade, os melhores no seminário é o crente. Né? Sabe cantar, sabe entrar e sair. A igreja faz isso com a gente.
Vamos aplaudir o Senhor pela vida da igreja. Se destacam os crentes que aprendem a falar. A gente fala gíria às vezes, né? Mas a gente aprende, gente. É maravilhoso. Eu cresci assim, né? Os hinos antigos. Se da vida as vagas procelosas são... Que ninguém sabe o que é isso. Eu sei. Não é bom ser crente? Catuca aí seu irmão, diga, ser crente é muito bom, é cult. É maravilhoso, a gente aprende. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus tem um propósito para você, minha irmã. E através das lutas, das provas de fogo, Deus vai cumprir o seu propósito. Que pode ser que seja diferente do seu, mas acredite, é muito melhor. Tudo com Deus é melhor. O jeito de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor. Então está na hora da gente deixar a carnalidade, essa vida infantil, essa visão errada, imatura, e tomar a visão do reino. O apóstolo Paulo ia obstinado, né? Diferente do apóstolo Pedro, acredito que era sanguíneo, mas o apóstolo Paulo era colérico, obstinado, firme, um líder. Mas muito teimoso, ele ia no caminho de Damasco. Vocês conhecem a história, está escrito no capítulo 9 de Atos. E ele ia querendo maltratar os cristãos, perseguir os cristãos, prender os cristãos e perseguir a igreja do Deus vivo, porque ele achava que isso era o correto. Até que no meio do caminho, você conhece, uma luz muito grande ofuscou tudo, ele caiu, ficou cego e começou uma transformação maravilhosa, e até os dias de hoje, esse homem nos abençoa. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Às vezes você está passando por uma luta que você pensa que é o seu fim, mas Deus está dizendo, é o começo. Creia, filho, creia, filha. Eu estou moldando o seu caráter, estou refinando a sua alma, eu estou te ensinando as virtudes que eu desejo para você. Eu imagino que Paulo caiu ali e disse, meu Deus, 3 dias, você já pensou 3 dias cego? Quem te pensa, ficou 3 dias, pensa o que é 3 dias? Meu Deus, gente, são 72 horas, sem enxergar e sem saber nada, é brincadeira isso? Certamente o coração dele, temeroso, pensava, meu Deus, agora eu persegui, fiz tudo errado, é o fim da minha vida. Não era o fim, era o começo. Talvez essa prova de fogo que você está passando, você esteja machucado e triste. Mas acredite, tudo isso vai cooperar com o propósito de Deus na sua vida. Confie, não é o fim, é o começo. Não é o fim, é o começo. Eu te digo, não é o fim, é o começo. Deus usa as provações para cumprir o seu propósito. Aleluia, diga aleluia. Eu me lembro muito bem no dia do meu casamento. Minha mãe tinha um sonho de que eu fosse missionária. Nós somos casados há 38 anos, então naquela época, na nossa igreja, era uma igreja tradicional, não existia pastora. Então ela tinha um sonho de ser missionária e não conseguiu. Então o sonho dela é que eu fosse missionária, porque na realidade dela, mulheres só podiam servir ao Senhor, entre aspas, em tempo integral, se elas fossem missionárias. E eu estava casando com um médico. Então ela dizia assim, minha filha, acabou tudo, minha filha casou com um médico, meu sonho é que ela fosse uma missionária. E ela chorava no dia do meu casamento, não por nós, que ela amava, o bispo sempre foi, ela chamou de mãe, mas ela pensava, o sonho que eu tive da minha filha ser missionária foi frustrado. E ela chorava. Porque ela tinha abrigado no seu coração um sonho e orado a Deus, consagrando a minha vida a Ele. Menos de 1 ano depois do nosso casamento, sem a gente ter a menor ideia, o Senhor nos visitou de maneira poderosa. O bispo abandonou o curso de medicina na Universidade Federal. Quem faz isso? E fomos para o seminário. Estamos aqui. Para a glória de Deus e pela graça de Deus. Deus tem projeto para você, Deus tem projeto para seus filhos, e as lutas e as provas de fogo trazem para nós o cumprimento desse propósito. Não é o seu propósito, é o propósito do Senhor.
para que a vontade de Deus se cumpra. Confie no Senhor. Amém? Onde você vê frustração, onde você vê luta, Deus vê avanço. Amém? Aquilo que você pode olhar e achou, frustrou a minha loja, a loja que eu sonhei, a empresa que eu pensei, o curso, o concurso, e você olha para trás e diz, meu Deus, frustrou tudo aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei, o empreendimento que eu investi, não deu em nada. E Deus está olhando para você e dizendo assim, filha, confie. Não é frustração, é avanço da vontade de Deus. Frustração para mim, avanço para o reino de Deus. Amém? As provações nos colocam diante do propósito de Deus. Portanto, confie no processo de Deus, entenda o processo de Deus, mergulhe nesse processo, viva esse processo, fique atento aos detalhes. Porque no meio desse processo e desse caminho, Ele vai te mostrando coisas maravilhosas, curando a sua alma. E assim, Ele cumprirá todo o propósito que Ele tem para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. E dê um aplauso a Ele, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro e último, as provações fortalecem a minha fé. Então, creia e tome posse do milagre. Vamos ler junto comigo? As provações fortalecem a minha fé em Deus. Então, creia e tome posse do milagre. Diga isso ao irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Aí, as provações fortalecem a sua fé em Deus. Então, creia e tome posse do milagre. Versículo 7 diz, como o fogo purifica o ouro, assim o Senhor vai purificar a sua fé. É interessante, o fogo, a figura do fogo é muito forte, né? Porque o fogo queima aquilo que é ruim e faz brilhar aquilo que é bom. O mesmo fogo. Então o fogo de Deus faz exatamente isso na minha vida e na sua vida. O fogo de Deus vem para queimar o pecado, o medo, as distorções, os defeitos de caráter, aquilo que é ruim. O fogo vai queimar e destruir. Mas aquilo que é bonito, aquilo que Ele mesmo nos deu, esse mesmo fogo vai fazer brilhar. Então a prova de fogo serve para nós, para nos fazer brilhar, para que essa fé que eu tenho, que me sustenta, porque a nossa fé é que nos sustenta no dia mau, sim ou não? A nossa fé é no Senhor, a nossa confiança em Deus. Fomos sustentados por essa fé. Você já venceu guerra pior do que essa que você está passando, sim ou não? Você já venceu guerra pior do que essa. Então não é essa guerra que vai te deixar prostrado. Não é essa guerra que vai te deixar prostrado. Você será sustentado e você vai vencer. Então, se você crê nisso, saiba que a sua fé no meio da provação está sendo acrescentada, fortalecida. Então, creia e tome posse da sua cura, do seu milagre, da sua resposta. Ainda quando você não esteja vendo, não é? Deus é o gestor do tempo. Observe que o texto que lemos de Pedro, ele fala do passado, do presente e do futuro. Pedro começa dizendo assim, olha, vocês foram regenerados por Jesus. Vocês conheceram Jesus. Então, Pedro está falando sobre o passado. Aí depois ele diz assim, mas agora vocês estão passando por essa provação, por essa dor. Pedro reconhece, a dor é real. A gente não precisa ter medo de chorar, sobretudo diante de Deus, né? Aliás, Jesus disse, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, não fique desanimado. Não fique desanimado. A palavra desânimo tem ânima no meio. Ânima é alma. Então, a palavra desanimado tem a ver com alguém sem alma. E nós não somos pessoas assim. Nós choramos, é verdade. Mas depois nós nos levantamos, porque somos do Senhor. Amém?
porque somos do Senhor. Jesus foi experimentado nas aflições. O Senhor, nosso Deus, é o gestor do tempo. Ele sabe o melhor tempo para você. Olha o que diz a mesma carta aí. Vamos lá para Pedro, 1 de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo de quem? O tempo de quem? O tempo de Deus, Ele mesmo vos exalte. Sabe como é que eu faço isso? Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora o conselho do apóstolo para nós: sede sóbrios, vigiai, quer dizer, sobriedade. É gente que tem maturidade para olhar as coisas com lucidez. Sede sóbrios e vigiai, porque há um inimigo que é vosso adversário, bramando como um leão. Ele não é leão nada, ele se finge de leão, né? Bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Esperando que você reclame, esperando que você murmure, esperando que você desista. A torcida dele é essa. Sabe quando ele tem uma vitóriazinha com você? Você acha que o diabo quer destruir só isso aí que ele quer? Não, ele quer destruir sua vida. Ele quer destruir sua família. Então, se você dá uma mão, ele quer seu braço. Se você dá o braço, ele quer seu corpo. É assim que ele quer fazer, porque ele não tem família. Ele quer destruir a sua. Jesus disse em João 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida é com abundância. Ele acaba dizendo assim: sede sóbrios. Ouça aqui, meu povo de Deus. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. A mesma fé que me sustentou no dia da minha luta. Essa fé, resistam. Resista, guerreiro. Resista, guerreira. Firme nessa fé. Essa fé que faz você cantar: tua bondade me seguirá. As canções são lindas, mas não é só para a gente cantar aqui não, irmãos. É para você cantar chorando em casa. É para você declarar cantando nos 3 horas da manhã quando está doendo. Resista, 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 guerreiro, resista. E ele finaliza esse trecho dizendo: porque essas mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Tem muita gente sofrendo. Talvez perto de você tenha uma pessoa sofrendo mais do que você. E você não sabe. Então resista. Amém? Amém? E permita que a sua fé seja fortalecida, crendo no Senhor e tomando posse do teu milagre. Amém? Deus está no controle. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. Deus está no controle. Vamos dizer 3 vezes. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Oh! Oh! Aleluia. Aleluia, eu declaro que depois dessa prova de fogo você vai sair o mais apaixonado por Jesus da sua casa. Você será o mais apaixonado por Deus da sua casa. Porque a sua fé, através do fogo das aflições, será provada, será fortalecida. Amém? Para que você tenha acesso. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz assim: tesouros escondidos e riquezas encobertas estão acessíveis para aqueles que amam o Senhor. Para a gente que tem intimidade com Deus. Riquezas encobertas e tesouros escondidos não vende aí nas prateleiras dos mercados, não. Você não vai achar na Black Friday. Não vai achar em nenhum shopping, não. Riquezas escondidas, tesouros encobertos, só tem acesso àquele que ama a Deus. Aquele que conhece o som da voz do Senhor. O seu timbre, tem intimidade com Ele, busca Ele, chora diante dEle, celebra no dia da alegria.
caminha com o Senhor. Creia e tome posse do teu milagre, para que sua fé seja fortalecida, amém? Deus, ouça aqui, nem pisque, porque é a última coisa que eu vou dizer antes de ler o último texto. Olha aqui para mim, Deus está consertando o caminho para você passar junto com a sua família. Eu declaro, Deus está consertando o caminho para você passar junto com a sua família. Amém? Eu queria finalizar lendo o mesmo texto, só que agora na Bíblia Viva. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse, eu não estou vendo quem é que está ali agora, mas a gente vai ler o mesmo texto para a gente finalizar. E vamos orar pelas circunstâncias, pelas provas de fogo. Vamos orar pelas nossas famílias e pedir que Deus cumpra tudo isso em nossa vida e que as provações que Deus permitiu que passássemos cumpram todo o propósito de Deus, e nós possamos assim crescer e amadurecer para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos juntos comigo? Toda honra seja, vamos ler juntos, toda honra seja ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua misericórdia é ilimitada, que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Diga aleluia! E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura, imaculada e sem perigo de sofrer alterações ou estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelado. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem em prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte, pura ou não. E ela está sendo experimentada como fogo. Prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Cristo Jesus for revelado. Você crê nessa palavra? Deus está consertando o caminho para você passar com sua família. Deus está consertando o caminho para você passar com sua família. Se você crê nisso, fique de pé. Amém? Eu queria chamar aqui na frente quem deseja orar. Se você está passando por uma prova de fogo, saia do seu lugar, vem orar. Se você deseja oração pela sua família, pelos seus relacionamentos, saia do seu lugar e vem orar. Vamos orar juntos.